Olá, aqui é o Lucas Riga e hoje nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as parcelas da carga térmica de ar-condicionado. Eu acho muito importante para quem trabalha com ar-condicionado, seja instalador, projetista ou até quem faz manutenção, por que não, saber calcular a carga térmica e quais são as parcelas que estão dentro do valor total da carga térmica. Existe uma norma, que é a NBR 16655, dígito 3. Essa norma é de 2018, ou seja, bem recente, e ela apresenta um método simplificado de cálculo de carga térmica. Esse método simplificado, você pode fazer o cálculo manualmente, não precisa de software, não precisa de computador, você faz o cálculo manual, e é indicado para instalações residenciais e comerciais de pequeno porte. Por exemplo, um escritório, uma sala de reunião, um consultório, pequenas lojas, enfim. Dá para aplicar para muitos ambientes, dá para aplicar para bastante empreendimentos. E quais são efetivamente as parcelas da carga térmica? Vamos entender aqui o seguinte. Nós temos o exemplo aí da figura, é um escritório, tá? Esse escritório tem uma parede externa, que é onde está a janela, tem o teto, o piso e as outras 3 paredes que podem ser internas. Imagine que isso seja uma sala em um edifício comercial. Então eu tenho uma parede externa. No teto, acima do teto eu tenho um outro escritório, abaixo do piso eu tenho um outro escritório e tenho as outras paredes internas que têm ambientes adjacentes internos também. A primeira parcela da carga térmica é a condução de calor através das paredes e vidros. Então eu tenho aqui condução de calor pelo teto, condução de calor pelo piso, condução de calor pelas paredes internas, condução de calor pela parede externa, que é única nesse exemplo, e condução de calor pelo vidro. Condução de calor devido ao diferencial de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente condicionado. Uma outra parcela de carga térmica relevante é devido à insolação. Então, a insolação numa parede externa, insolação em vidros devido às janelas e pode ser insolação no teto também. Tem ambientes que o sol vai bater no teto e vai ter uma carga relativamente grande devido ao sol, né, devido à insolação. Uma outra parcela de carga térmica é a infiltração de ar. Quando você tem frestas na janela, frestas nas portas ou na porta, quando você abre uma janela, quando você abre uma porta, vem calor do ar externo para dentro do ambiente condicionado. Então isso é uma carga térmica, uma parcela da carga térmica. E depois tem as parcelas devido às cargas internas, que são aquelas cargas térmicas geradas dentro do ambiente. Por exemplo, pessoas, iluminação e equipamentos. Então são todas essas as parcelas da carga térmica. E o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: no mercado existem regras para se calcular a carga térmica de ar-condicionado pela área do ambiente. Então imagine o seguinte: imagine que esse escritório tenha 25 metros quadrados. Então, se você aplicar a regrinha de BTU por hora por metro quadrado, você vai encontrar lá um número de BTU por hora. E vai ofertar o equipamento, vai instalar o equipamento conforme esse cálculo. Agora imagine o seguinte: esse escritório ele tem uma carga térmica que eu consigo calcular com essa configuração. Agora, se esse mesmo escritório com essa mesma área tivesse uma orientação ou tivesse um outro tipo de configuração, a carga térmica dele seria totalmente diferente. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse
2 ou 3 paredes que recebessem insolação e o teto também. Vamos supor que eu tivesse mais janelas, enfim, uma configuração diferente de um ambiente com 25 metros quadrados vai dar uma carga térmica diferente. E às vezes a carga térmica pode ser bem maior ou até bem menor do que usando as regrinhas que tem no mercado. Então é muito importante para o profissional sério, profissional que realmente quer fazer a diferença para o seu cliente, saber calcular a carga térmica. E esse método da norma é um método muito simples, não tem uma dificuldade tão grande, mas vale a pena você fazer esse cálculo de carga térmica. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dos esclarecimentos e eu volto num próximo vídeo. Abraço!